Está começando mais um Professor Nelson Jr. Cash. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 8. E agora? As abelhas fizeram sua parte, polinizando cada botão, e quando a flor transformou-se em fruto, ela simplesmente decidiu cair da árvore. Por alguma razão, aquele fruto nunca amadureceu. O filhote de águia não queria sair do ninho. A mãe tentava encorajá-lo, soltando de suas garras a comida tentadora, mas ela não atraiu o filhote, que nem sequer se movia. A despeito do exemplo de seu irmão, que alçou o voo, o filhote permaneceu no ninho até que seus pais o deixaram, pois ele nunca tentou voar. Um grupo de teatro praticou sua parte e afirmou-se através de incontestáveis ensaios. A banda parecia bem preparada e pronta. As pessoas compraram os ingressos, mas os artistas nunca apareceram no palco para apresentar a peça. O namoro acontecia como num conto de fadas. Os dois, charmosos e comprometidos, pareciam destinados a ser felizes para sempre num casamento apoiado por todos. Mas, na insegurança do futuro, eles decidiram não prosseguir em seu relacionamento. Como saberiam como proceder após o sim? Como eles não enxergaram o óbvio, por que falharam em não tomar o próximo passo? Seria assim tão difícil seguir adiante? Muito bem, você está conectado com Deus. E agora? Você vai começar a receber mensagens do céu? Vai se tornar mais produtivo, bem-sucedido e finalmente vai se encontrar com a sorte? Será que você deveria se esforçar para ser melhor e ir à igreja agora? Vai se tornar uma obrigação? Será que você nunca mais ficará nervoso de novo? Você espera que os outros o vejam como perfeito agora? Nós podemos considerar que os bebês são perfeitos. Mas ninguém esperaria que uma pessoa de 25 anos agisse como um bebê e fosse perfeito. Esperamos que os bebês amadureçam, como os filhotes de cães e gatos que tornam-se adultos, lagartas que transformam-se em borboletas, semente transformando-se em plantas e árvores. O mesmo pode ser dito no reino espiritual de Deus. Você tem todas as razões para esperar um desenvolvimento, mas medir o crescimento espiritual com precisão pode não ser fácil. Aqui estão 2 pontos-chave para o crescimento espiritual. Primeiro, você não vai crescer espiritualmente sem estar conectado com Deus. Segundo, você crescerá espiritualmente quando estiver conectado com Deus. Assim como você confiou em Cristo para salvá-lo, confie nele também para ajudá-lo nos problemas do dia a dia. Vive em total união com ele. Que suas raízes cresçam até Jesus e suguem dele nutrientes para a sua vida. Veja que você continua crescendo no Senhor e se torne forte e robusto na verdade que lhe é ensinada. Que sua vida transborde de alegria e gratidão por tudo que ele tem feito. Quando falava aos camponeses, Jesus usava metáforas do campo para explicar o significado de estar conectado com ele. A boa semente não garante bons resultados. Vários tipos de solo ilustram diferentes desenvolvimentos em potencial. Além de um bom solo, Jesus falou sobre o solo raso, pedregoso, o solo invadido por ervas daninhas e espinhosas e até mesmo o solo duro à beira do caminho. Em suas explicações sobre as sementes e o solo, Jesus forneceu 2 princípios-chave. Primeiro, um bom solo produz quantidades variáveis de colheita, e as sementes nem sempre produzem a mesma quantidade, mesmo quando plantadas em terra boa. Não espere que cada pessoa conectada com Deus dê frutos da mesma forma idêntica. Segundo, a boa semente pode falhar por outros motivos. Os exemplos que Jesus deu incluíam não colocar Deus em primeiro lugar, conectar-se com Ele, mas manter uma conexão superficial, alimentando um relacionamento breve e emocional, e uma conexão com Deus momentânea, mas mantendo foco no mundo em vez em Deus. Um bebê necessita de descanso e alimento para crescer. Uma planta necessita de água e sol para se desenvolver. O crescimento espiritual acontece a partir da conexão com Deus. Humanos podem reproduzir somente a vida humana,
mas o Espírito Santo nos dá vida nova no céu. Crescimento espiritual só vem de Deus, mas isso ele faz acontecer nos seres humanos através do Espírito Santo. Usando a imagem de uma vinha, Jesus falou aos seus seguidores: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Uvas crescerão dos ramos de uma videira somente se os ramos estiverem ligados ou conectados nela. Observe a profunda simplicidade disso. Repita o verso: Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Seguindo a mesma forma de raciocínio, Jesus assemelhou-se aos principais elementos da nutrição humana, o pão e a água. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A única maneira de crescer espiritualmente é estar conectado com Jesus, centralizando a energia e o interesse nele. Alguns aceitam conectar-se com Deus, mas então falham tentando viver para Deus por conta própria. Eles imaginam que os bebês espirituais, seguidores de Deus, devem ter uma maior necessidade dele do que eles próprios. Imaginam que amadureceram espiritualmente ao ponto de tornar-se independentes, esquecendo que os adultos amadurecidos ainda necessitam de nutrição e ar e sempre precisarão. Eles trabalham arduamente para ser bons, buscam melhorar sua autodisciplina, mantêm-se ocupados, julgam com seriedade e tentam policiar os outros. Costumeiramente, eles se apresentam com poucas reservas de amor, aceitação, perdão, alegria e segurança. Perceba o seguinte diálogo entre um grupo de curiosos e Jesus. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. A conexão com Deus não está baseada nas boas obras que praticamos, nem é mantida por uma lista de comportamentos como o nosso trabalho. Ela está baseada no relacionamento de confiança nele. Assim como você está conectado com Deus no início, fique com ele a partir de agora. Priorize o relacionamento em vez do trabalho. Se você é muito dedicado ao serviço, então deixe que o relacionamento construa o trabalho que você faz. Quando você se conectou com ele pela primeira vez, houve um tipo de dar e receber. Você lhe entregou suas confusões, seu egoísmo, seu ego, seu passado horrível, suas frustrações e mesmo os segredos negativos que ninguém mais conhecia. Você também entregou suas realizações, com recompensas, reputação, talentos e até mesmo suas esperanças e sonhos. Mas como é dar e receber o que você recebe de Deus quando entrega tudo a Ele? Perdão, liberdade, propósito na vida, seguranças e novas perspectivas, motivações altruístas, poder para realizar o bem, força de vontade, compaixão, alegria, serenidade, gratidão, altruísmo, esperança e até mais vida, abençoada com plenitude e profundidade. Você também recebeu o sinal para permanecer ligado a Deus, uma ordem para amar e servir aos outros, além da submissão a tudo que você descobre que Deus deseja de você e para você. Esse foi o dar e receber quando primeiramente você se conectou a Deus. Portanto, o que as pessoas devem fazer depois que estão conectadas a Deus? A mesma coisa. Vale a pena repetir um texto bíblico mencionado anteriormente. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver com Ele. Uma ótima maneira de começar o dia, na verdade, cada dia é como um simples ponto de referência. Diga a Deus: Deus, estou começando o meu dia contigo e quero continuar durante todo o tempo ao teu lado. Estou em busca dos teus planos para hoje e desejo colocar-me bem no centro deles. A despeito disso, poder mudar os planos que já tenho feito para mim. Considere-me um assistente teu para realizar as mesmas coisas que tu almejas. Então, cuidado! Você sentirá paz e alegria independentemente do que acontece à sua volta. Sua visão irá interpretar circunstâncias como possíveis intervenções divinas. As interações propiciarão oportunidades de abençoar outros, porque pessoas são mais importantes do que lucro, igualdade é melhor que ego
e sua espiritualidade oferece a segurança que o capacita a ser espontâneo. Sua ligação com Deus altera dramaticamente a perspectiva que você tem dele, de si mesmo e de outras pessoas, de tal forma que aqueles que não têm a Deus sentirão dificuldade para compreender você. Livre de negociações obscuras, fofocas, manobras cruéis e instintos assassinos, você genuinamente busca o melhor para os outros sem se denegrir. Você realmente vai querer o melhor para todos e vai buscar isso. Assim, é claro que você está ao lado de Deus. O que aconteceria se você iniciasse o dia contando para Deus o desejo de se colocar no centro de suas realizações, a despeito de como isso alteraria o plano que você já tem? Provavelmente duas coisas aconteceriam. Primeiro, você seria rodeado pelo trabalho de Deus, bem como também perceberia que as coisas iriam acontecer de um modo diferente do planejado. E no fim do dia, você diria: as coisas não aconteceram da maneira como planejei, e falaria isso com alegria. Quando enxerga o trabalho de Deus e se envolve com ele, você se surpreende fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Claro, o Espírito Santo está em você por causa da sua conexão com Deus. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Em vez de se sentir frustrado quando alguma coisa não acontece da maneira como você deseja, veja isso como uma oportunidade de obter uma nova perspectiva sobre o que Jesus faria na mesma situação. Então faça assim. Sua conexão com Deus irá informá-lo e agir sob seu comando fortificará sua conexão. Ore, mesmo orações rápidas, pedindo que o Espírito Santo lhe dê ideias e impressões. Seja pronto para prosseguir ou voltar, falar ou calar, agir ou esperar. O que você fará dependerá da mensagem que você receberá de Deus. Que isso seja dinâmico e não meramente um ritual a ser desempenhado da mesma forma todas as vezes. Sua conexão com Deus, em vez de estagnada ou morta, será ativa e vibrante. E lembre-se que amanhã é outro dia. Comece da mesma maneira, mas saiba que os detalhes acontecerão de forma diferenciada. Quando Deus é seu foco principal, tudo mais, a família, amigos, o trabalho, a escola e todas as outras atividades, não ocuparão mais do que o segundo lugar. Com aceitação e confiança, você deixará que as consequências dessas atitudes venham, sejam quais forem. Em contraste com a ansiedade daqueles que só pensam em si e se estressam ao tentar fazer a coisa do seu jeito, sua confiança em Deus proverá a paz que você necessita. Jesus disse às multidões: não se preocupe com a sua própria vida. E deu exemplo de pássaros e flores que dependem da providência de Deus para suprir suas necessidades. E ele continuou: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Longe de ser preguiçoso ou ansioso, você se encontrará simplesmente marchando sobre um ritmo de um tambor diferente. Cada dia pode ser uma parada quando você está conectado com Deus e marcha sob sua música. Que distrações comuns afastam as pessoas de Deus? Os prazeres temporários deste mundo distraem alguns. Os dons de Deus na forma de comida, bebida, música, beleza, riqueza, sexualidade e relacionamentos podem ser distorcidos em glutonaria, bebedice, emoções desconsideradas ou ócio, superficialidade, ganância, promiscuidade ou perversão, egoísmo ou manipulação. Enquanto algumas pessoas são meramente curiosas, outras se tornam viciadas e são destruídas por isso. As histórias daqueles resgatados das distorções desses dons oferecem vívido testemunho do poder de Deus. Por outro lado, uma conexão com Ele nos capacita a desfrutar completamente os benefícios que seus dons nos propiciam. Situações difíceis afastam outros de Deus. As dificuldades desapontam aqueles que esperam que Deus haja como um Papai Noel ou um gênio mágico. Deus não prometeu remover todas as dificuldades. Pelo contrário, Ele disse que estaria presente nos momentos de aflição. Pouco antes da crucificação, Jesus disse para seus discípulos: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Essas distrações frequentemente vêm em forma de outras pessoas. Colocar humanos em pedestais cria desastres. Aqueles que estão sob holofotes são alvos tentadores e a crítica vem facilmente quando você conhece apenas a parte da história. Nosso próprio ciúme ou senso de inadequação pode estimular comentários e julgamentos. A fofoca cristã se esconde atrás de um jargão religioso como: por favor, ore pelo fulano porque ele fez tais coisas. Que contraste com a advertência. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. Os negócios distraem a muitos, inclusive aqueles que se envolvem tanto em trabalhar para Deus que falham em gastar tempo com Ele. Duas irmãs ilustram esse contraste. Marta estava ocupada preparando alimento para Jesus, enquanto Maria simplesmente assentava-se aos seus pés e o ouvia. Sentindo a pressão, Marta implorou que Jesus mandasse Maria ajudá-la na cozinha. E sua resposta salienta quão crucial a conexão com Deus pode ser. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Sem dúvida, a principal distração de sua conexão com Deus é o egoísmo. Ele assume uma variedade de formatos, como o medo de perder alguma coisa, o desejo de construir um nome, a busca pelo poder, sua comparação com os outros, copiar alguém que parece ser melhor que você e colocar os outros ou você mesmo para baixo. O antídoto para essa distração é o foco em Deus. Na prisão, Paulo escreveu: porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Quando Deus se tornou um ser humano, na forma de Jesus, Ele manteve tal conexão com a humanidade que mesmo as forças sobrenaturais do mal não podiam quebrá-las. Deus supera e vence qualquer coisa que possa vir do lado das trevas. Somente você pode interromper sua conexão com Deus. Ele restaurou o poder da escolha humana e demonstrou seu desejo de estar conectado conosco. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, viu a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Não temos nenhuma razão convincente para quebrar a conexão que Deus criou conosco. Podemos escolher continuar com ela. Foi isso que os seguidores de Jesus fizeram, embora sujeitos a cometer um erro após o outro, lentos para entender o contexto e lutando com o ego, eles permaneceram conectados com Deus. Quando outros desertaram a Cristo, ele ofereceu a seus discípulos a opção de deixá-lo também, e eles responderam: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A partir daí, escolha após escolha, eles firmaram sua decisão de permanecer com Deus. O mesmo pode ser verdade para nós. Enquanto escolhermos permanecer em Deus, a nossa confiança nele será testada e desenvolvida. Às vezes podemos não sentir a força da conexão e clamar: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Mesmo assim haverá momentos em que cantaremos: quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. Como podemos viver com tais extremos? Seguindo a lista de heróis que evidenciaram a sua conexão com Deus através de altos e baixos, aqui está uma advertência que a Bíblia nos oferece. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando permanece em conexão com Deus, você vive para Ele e não para si mesmo, percebendo que tudo que você tem vem de Deus. Você vive em grato reconhecimento deste dom. Fui crucificado em Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus apelidou Tiago e João de os filhos do trovão.
Foram eles os que perguntaram se podiam solicitar que o fogo caísse do céu para destruir um grupo de pessoas que não quis recebê-los. Jesus os repreendeu dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Estando conectado com Deus, através dos anos, João, um dos filhos do trovão, mudou-se drasticamente. Perceba essa mudança pelo que ele escreveu aos crentes. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor será aperfeiçoado em nós. As palavras de João pareciam muito similares ao que Jesus predisse sobre aqueles conectados a ele. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Este é o teste decisivo para mostrar se estamos ou não conectados a Deus. Jesus deixou seus discípulos com a seguinte promessa: Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E ele também prometeu: Não o deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele explicou que retornaria aos céus e o Espírito seria enviado a eles. Portanto, embora Jesus não esteja conosco aqui na terra, a conexão entre Deus e os seres humanos continua. Por meio do Espírito Santo, Deus está conosco. E através de Jesus, nós, em certo sentido, estamos no céu com Deus. O Espírito Santo intercede por nós na terra e Jesus intercede por nós no céu. Vivemos na terra agora, mas estamos conectados com o céu por causa de Deus. Cristo orou para que a unidade que ele experimentou com seu Pai fosse repetida numa conexão Deus-homem, eu neles e tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus mudou o mundo quando viveu aqui. Agora, ele o faz através das múltiplas conexões com o seu povo em todo o mundo. Estando conectado com Deus, sua ligação com ele cresce e se fortalece. Você muda para ser como ele e o mostra ao mundo onde quer que você esteja. As coisas realmente estão mudando. Elas estão mudando para melhor. E assim terminamos Professor Nelson Jr. Cast. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira.